Aleluia. Queridos, somos família, amém? Amém, queridos? Somos ou não somos? Somos família? Amém, queridos? Olha para o teu irmão, olha para quem faz parte da família juntamente com você. Que preciosidade é fazer parte da família, amém? Somos um só corpo, somos uma família. E eu, por mim, nessa noite, querido, a gente permanecia mais, né? Esse lugar da família. Sabe o que Deus estava falando ao meu coração, numa palavra para essa noite? Eu quero só dar uma pincelada nos 2 domingos passados, né? Que nós estamos falando. Dia 14 de abril, nós ministramos sobre Deus é o meu Pai, tendo como base Romanos 8, né? Uma parte que diz, eu só citei esse versículo, um deles, né? São vários versículos, mas o Romanos 8, 14 a 16 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus se apresentou a nós como Pai, Ele é o nosso Pai que ama, e nós temos um Pai maravilhoso que cuida de nós, amém, queridos? Nós não somos órfãos, nós não somos deixados de lado, não. Nós temos um Pai que nos ama e que nos eleva, que realmente está aqui para fazer um chamado sobre nós. Amém, queridos? E o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho, e por isso eu clamo e eu declaro isso, Abba Pai, papaizinho querido. Pois no dia 21, né, domingo passado, nós ministramos sobre o siga-me, né, Lucas 9, 23, onde Jesus disse para a multidão: se alguém quer ser meu seguidor ou meu discípulo, negue a si mesmo, tome todos os dias, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E o siga-me implica em muitas coisas, de você deixar todo o seu passado, deixar todas as coisas para seguir Jesus, num chamado que você e eu, nós não éramos nada, e Ele nos chama e nos faz ser algo poderoso nas suas mãos, amém, queridos? Somos inseridos na família. E hoje eu quero ver com vocês sobre esse tema que eu estou anotando, quando vocês se reunirem, quando vocês se reúnem, como essa família, amém? Nós temos um Pai, nós temos aquele que chamou, olha, siga-me, e eu vou fazer de vocês algo soberano, tremendo, que Jesus chamou pescadores de homens, e cada um no seu chamado, no seu trabalho, Deus chamou para fazer a sua obra. E nessa noite vou falar sobre quando vocês se reunirem, né? E eu quero, antes de entrar no texto, você pode anotar o texto principal dessa palavra, está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, eu quero ler com vocês agora, depois eu volto nele de novo. 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Ele diz assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, outro interpretará o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. O que faremos então? O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele diz, olha, quando vocês se reunirem, então ele dá uma pequena lista daquilo que acontecia na igreja de Corinto, que fala, e aqui nós podemos, e talvez posso dar alguns exemplos, do que acontece quando nós nos reunimos. Mas antes de entrar específico nesse texto, eu quero falar algo que nós precisamos estar muito atento, queridos, naquilo que é o chamado, naquilo que Deus tem nos chamado para sermos família. Há uma responsabilidade, um chamado muito, muito essencial e importante para nós. Sabe, querido, muitas vezes nós perdemos tanto tempo pensando nas coisas naturais. Nós perdemos tanto tempo querendo só envolver com coisas naturais, com o trabalho, com estudos, que tudo isso é importante, cada um deles tem o seu tempo, mas o mais importante é estar aos pés do Senhor. O mais importante é aquele que tem o controle de todas as coisas, amém, querido? Tudo na terra vai passar, a tua faculdade vai passar, o teu trabalho vai passar, aquele carrão que você tem na garagem lá vai passar, a casa que você tem, tudo vai passar. Mas a eternidade com Jesus vai ser definida por aqueles que amam Ele hoje, que se envolvem nele hoje. Então é muito sério o momento que nós estamos vivendo. E eu, antes de entrar de fato nesse texto, eu notei algo assim, queridos, que Deus, Ele se move num ambiente onde existe uma unidade. Deus só se move num ambiente onde existe unidade, onde há um só consenso, uma só visão, um só Deus. E a palavra de Deus fala que há um só Senhor, um só Espírito, um só batismo.
Um só Deus e Pai de todos, que move por meio de todos. Eu li esse texto semana passada. E o Senhor é único para as nossas vidas, Ele é único, amém, queridos? E Jesus se apresentou não como uma opção, Ele se apresentou como Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida, que vai transformar e transbordar as nossas vidas. Domingo passado nós recebemos algo do Senhor, de falar, olha, você quer ser meu discípulo, quer me seguir? Deixe a sua cruz, negue-se aos teus desejos, negue-se às suas coisas e siga-me. Porque eu vou cuidar de vocês, eu vou estabelecer algo sobre a tua vida, amém, queridos? E hoje, nessa noite, profeticamente foi falado, né, dos textos da palavra, que o Senhor está liberando realmente o poder do Senhor sobre nós, assim como aquela mulher que estava no meio da multidão, tocou as vestes de Jesus, e dele saiu o poder, porque o Senhor, olha, saiu o poder para curar, para transformar, sabe, querido, tem muitas vezes nós esperamos no nosso trabalho, esperamos num aumento de salário, esperamos numa promoção, esperamos no emprego dos sonhos, ou estudo dos sonhos, ou ser reconhecido, e aonde o que mais importa é realmente a nossa vida, ser tocada pelo Senhor, e o poder dele vem sobre nós, que muda a nossa vida, muda a nossa história, sabe, querido, um trabalho, área financeira, tudo isso que a gente corre tanto atrás, ele não muda a tua vida, não muda a tua história. Você pode sair de um lugar, daqui a pouco você, poxa, conquistei, tá, e daí, conquistou, para onde você vai agora? Você teve uma conquista, mas no Senhor, queridos, nós temos uma eternidade, nós temos algo que é tremendo, que não importa quem você é, o que você faz, importa o que Ele te transforma, o que Ele te chama, e o que Ele pode fazer através de nós, amém, queridos? A cura é transformadora do Senhor sobre nós. Então, eu anotei aqui, olha, sobre uma palavrinha, enquanto eu estava preparando, veio o Senhor colocando no meu coração, sobre ambiência. Quantos aqui, queridos? Porque isso faz parte, se a gente está neste lugar reunidos como família do Senhor, você consegue, queridos, ou você conseguiu perceber neste lugar uma ambiência? Sim ou não? Queridos, qual ambiência que nós percebemos? Deixa eu explicar para você mais ou menos, né? Só para você entender. Ambiência é aquilo que está se movendo no ambiente onde nós estamos. Nesse salão aqui onde nós estamos. Nesse momento que nós estamos aqui. O que está movendo neste lugar? O que moveu neste lugar e está movendo neste lugar? Você conseguiu perceber, queridos? Sabe, eu quero cutucar você mesmo, mas eu quero que você seja sincero nessa hora. Você percebeu algo numa ambiência nesse local, nessa noite, querido? Levanta a sua mão se você... Não, levanta e fica, não é assim, tá? Você percebeu? Queridos, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Não é natural, não é emocional, mas é no Espírito. O Senhor está aqui. Amém? E a palavra profética continuou, né, a falar a respeito que, como filhos, nós podemos, diante de Deus, acessar desse poder. Uma outra palavra dizendo, né, de Josué, olha, seja forte e corajoso, você vai tomar posse, mas existe um chamamento, o Senhor está nos chamando, há um chamado para as nossas vidas. E depois, Isaías 58, que diz, né, que Ele fortalecerá os seus ossos, mesmo em lugares áridos, o Senhor vai trazer água, o Senhor vai fortalecer, porque há algo que Ele deseja fazer. O Senhor vai te guiar continuamente. Quantos têm sido guiados pelo Senhor, queridos? Queridos, mas a palavra de Deus fala que é uma postura e algo que nós vamos ter diariamente. Como a semana passada falou, olha, você precisa me seguir, não é só um momento. Jesus fala, siga-me diariamente. É diariamente nós temos que tomar nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir Jesus, no processo que Ele tem para nós. Então, essa ambiência que está aqui, queridos, de Deus estar se movendo, por causa da presença dEle. E sabe uma coisa que nós precisamos nos atentar, queridos? Porque nós temos preocupações, quem sabe você está aqui, e eu sei que alguns, poxa, eu percebi, está bem gostoso, mas quem sabe a tua maior preocupação agora, está sendo em quem sabe alguma coisa que você tem que fazer amanhã cedo. Poxa, eu tenho uma prova amanhã cedo, eu tenho que acordar cedo, eu não consegui estudar, e eu tenho prova para fazer, ou eu tenho alguma coisa que vai começar amanhã, e eu não vejo a hora de terminar, porque eu tenho que ir para casa para estudar. Pensamentos, né? Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fechar um negócio, eu tenho que pegar alguma coisa, eu tenho que viajar, porque meu chefe já deixou na semana passada tudo para mim, está tudo na minha gaveta, ou está tudo ali, eu tenho que pegar a estrada, tenho que viajar, porque eu tenho algo para cumprir.
Querido, em nome de Jesus, perceba a ambiência que está neste lugar. Sabe por quê, querido? Teu patrão pode mudar de um dia para outro. As pessoas que cobram você, teu professor da faculdade, mas o Deus que move sobre a tua vida está aqui e quer derramar algo profundamente no teu coração. E nisso nós precisamos ter responsabilidade para quando estamos. O Senhor tem falado conosco que Ele é nosso Pai, que nós somos uma família. Amém, queridos? E nós precisamos ter uma seriedade de estarmos neste lugar. Como é gostoso, como é importante a gente, como família de Deus, nos reunimos. Por isso que o texto base que nós temos, que eu quero falar nessa hora, é isso, que Paulo está falando na igreja de Corinto, e fala, olha, ele estava citando muitas coisas sobre o Espírito, ele falando sobre o dom de línguas, olha, sobre, vocês têm que profetizar, olha, vocês vão falar em novas línguas, mas quem fala novas línguas num culto, olha, tem que ter alguém que interprete, porque é para edificação do corpo, tal. Ele falando, ensinando algo, porque estava na igreja uma bagunça, então ele estava trazendo ordem. Quantos creem que na casa do Pai existe ordem, queridos? Amém? Eu sei que muitos de nós, quem sabe você tem uma casa natural, que talvez não havia ordem, era uma bagunça, ou até hoje é uma bagunça, mas na casa do Pai existe ordem. E nós, quando entramos para essa família, nós vamos entender que dentro das coisas de Deus existem ordem e decência. O Senhor age de acordo com uma ordem, e a ordem de Deus, sabe, queridos, eu preciso falar isso aqui, porque é um ensinamento para nós. Nós valorizamos tantas coisas externas, mas quando chega com as coisas de Deus, nós relaxamos e fazemos de qualquer jeito. A primeira coisa que acontece, querido, olha, ninguém chega atrasado no serviço, e ninguém chega atrasado na sala de aula para fazer prova, mas na casa do Senhor, os compromissos com a família do Senhor, gente, como a gente vê que o pessoal está nem aí, deixa passar. Querido, sabe, nós não estamos encontrando com o professor, não é patrão que vai cobrar, mas nós estamos encontrando com o nosso Pai, o Rei dos Reis. E é por isso que é importante eu falar, queridos, que aquilo que nós vamos perceber a ambiência que tem, a presença de Deus. Porque há um poder de Deus que Ele é liberado, queridos, quando a gente está em unidade. Deus se move num ambiente onde tem uma unidade para Ele. Por isso, presta atenção, queridos, que talvez, aonde existe, por isso que há muitas coisas que você vai perceber na Bíblia, que há muitos conflitos, e Paulo, falando na igreja também, ele começa a falar de situações que ele precisa, meu irmão, trate com aquela pessoa, porque está tendo intriga com outra, e isso não pode haver ali, porque um momento de intriga no corpo de Cristo pode quebrar a unidade, quebrando a unidade, Deus pode estar proibido que ele de agir ali por causa de uma quebra de unidade. E nós precisamos ser unidos num só propósito, num espírito. Nós vamos nos reunir com o povo do Senhor. Davi declarava, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, nos teus atos está assim, dentro de Jerusalém, é o lugar de adoração, lugar de vida. Então Davi se alegrava naquele lugar. Queridos, precisa haver uma alegria no nosso coração, amém? Amém, queridos? Nós estamos às portas de ter multiplicação. Queridos, multiplicação de célula não é divisão, é vida, precisa celebrar. E você que a célula não vai multiplicar, você não precisa ficar triste, mas você precisa se alegrar e falar, eu preciso convidar pessoas. Porque se está multiplicando é porque está chegando gente para ser salva. E o propósito é salvação, queridos. E nós precisamos realmente crescer no Senhor. Então, abre o teu coração para isso, a tua casa seja um ponto realmente onde a presença de Deus vai entrar, porque o ambiente, eu tenho convicção e isso é uma certeza que eu tenho, queridos, quem abre a sua casa para uma célula, aquele ambiente muda completamente, porque ali toda terça, toda quinta, nós temos células variadas agora, cada momento que tem um povo de Deus reunido, aquele ambiente Deus está, o ambiente da casa muda, quando está o povo reunido. E eu quero falar, quando o povo sai para ir para casa, não pode mudar o ambiente, precisa continuar a adoração naquele lugar. Amém, queridos? Porque é a ambiência que está. E essa é uma coisa tão prática, queridos. Deus, Ele se move num ambiente onde há uma unidade, onde há um só propósito. E por isso hoje nós estamos aqui como família. Nós estamos aqui como filhos de Deus, que adoram o Pai, em espírito e em verdade. É isso que a palavra de Deus diz, queridos. E olha, presta atenção, Romanos capítulo 12, ainda não entrei lá, tá, queridos? Não vou demorar muito, mas já vou chegar no texto lá principal lá. Romanos 12 diz, portanto, irmãos,
Eu suplico-lhe que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Uma outra versão diz que esse é o vosso culto racional, inteligente. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, um sacrifício vivo, santo, daquilo que agrada a Deus. Não imitem, então, o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? O nosso culto, a nossa adoração a Deus aqui fala, essa é a verdadeira adoração que Deus deseja, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável, queridos. Sabe, esse tempo que nós temos principalmente de domingo, não é porque é um dia, assim, a gente sabe que na Bíblia foi estabelecido, né, que você vê, antigamente que Deus, Ele trabalhou, Ele fez todas as coisas em 6 dias, Ele descansou. Deus não precisa de descansar, mas Ele estava ensinando gente realmente esse processo de descanso, e nós sabemos que depois Jesus veio para cumprir todas as coisas, e Jesus é o nosso sábado, Jesus é o descanso, nele nós encontramos descanso, amém? E hoje, por exemplo, por lei, pela nossa região, tudo, para o ocidente aqui, nós temos basicamente o domingo, que é um tempo que a pessoa separa porque não tem trabalho, e alguns não tem, né? Sei que alguns estão de plantão, alguns, né, principalmente aqui, né, André? André às vezes está de plantão e está lá. Quem mais é médico aqui, trabalha nessa área, que tem plantão de domingo? Lá atrás tem plantão de domingo. Mas o domingo é um tempo que nós separamos para isso, querido, que jamais aconteça no nosso coração de um domingo ser algo só religioso. Mas é um tempo, queridos, que nós precisamos separar para... Amém, queridos? Não é assim? É o tempo que você fala, poxa, o domingo é celebração. E sabe que muitas vezes nós fazemos tão pouco caso, porque nós sabemos que é um tempo de nós encontrarmos o povo de Deus, a família de Deus, e nós estabelecemos assim, então, que hora que a gente se encontra o povo de Deus aqui, queridos? Que hora que a gente se encontra? Que hora? Ah, pastor, 18h55, 19 horas. Queridos, existe uma hora, a gente precisa realmente nos alegrar de estar junto, queridos. Quantos entendem isso? Amém, queridos? Precisamos realmente estar juntos, e é um prazer, é um poder liberado, porque, querido, não é palavra minha, mas você vai ver toda a palavra, que Deus, Ele se move num ambiente de unidade, e quando nós estamos num só Espírito, é por isso que daqui nós não é algo, um ritual, assim, vamos chegar agora, queridos, vamos começar nosso culto, vamos orar. Queridos, precisa mover oração, precisa preparar o coração, e a gente não sabe, querido, tem pessoas que chegam bem atrasados, e sabe que eles entram aqui, talvez trazem uma carga, e até chegar naquele nível daqueles que estão aqui já orando. Você não sabe, queridos, mas tem um pessoal que está aqui da música, eles vêm se preparar, eles têm um tempo de oração, eles têm um tempo de passar os cânticos, tem o pessoal da intercessão que desce aqui, tem um grupo que está orando pela tua vida, orando desde cedo, queridos, um tempo, preparando esse ambiente, preparando já, Senhor, o Senhor é um Deus que vai trazer cura, milagre, já está orando pela tua vida e você nem está sabendo. Tem pessoas que vêm para preparar a salinha para as crianças, né? Vem antecipar, tem pessoal que vem antes para preparar ali, arrumar a parte de estacionamento, a recepção, tudo preparando para que você seja bem acolhido neste lugar. Queridos, por quê? Porque a gente precisa de algum aspecto ter ordem também, porque nós não é qualquer coisa, queridos. Nós não estamos aqui para vender negócios. Nós estamos aqui para reunir, para adorar o nosso Deus. Se a gente, para vender negócio, a gente chega 15 minutos antes. Ah, vou chegar antes porque eu tenho que preparar alguma coisa. Querido, nós precisamos sempre falar isso, eu preciso chegar antes porque eu preciso preparar o meu coração. Porque o Deus de poder, o Deus que vai passar, o Deus que está ali, Ele vai me trazer algo novo, vai me curar, vai me restaurar. Eu preciso ter o coração preparado, querido. Porque nessa unidade, Deus vai liberar a bênção. É nesse lugar de unidade. Daí Deus, hoje foi assim, não tocou a música que eu gosto. Queridos, que música que você gosta? Quem precisa gostar de música é o Senhor. E não é música, até Ele quer adoração. Amém?
O que os músicos são aqui, o pessoal que está aqui, queridos, não é apresentação, eles são apenas, a gente pode chamar, facilitadores do louvor, para tocar tom, certos tons, quando sai tom errado o negócio lá, se complica todo mundo, mas eles são aqui para facilitar. E nós precisamos entrar numa só voz, levantar as nossas mãos. A Bíblia fala que nós precisamos levantar nossas mãos sem iras, sem animosidade, sem contenda. E sabe o que é isso, querido? Unidade. Porque num ambiente onde há contenda, num ambiente, você sabe, querido, se você chegar mal neste lugar, e sentar 5 pessoas ao teu redor, e com aquilo que você está no teu coração, você pode contaminar aquelas pessoas? Pode ou não? Sim. É a mesma forma, você está numa cesta de fruta, você vê uma laranja que você comprou lá, e depois você não percebeu, mas quando você vê, peraí, tem alguma coisa, quando você puxa, tem uma laranja ali, e uma laranja podre que está ali, aquele contamina que está ao redor. Agora, você que está cheio da unção de Deus, numa ambiência dessa, você pode tocar quem está ao teu lado também? Presta atenção, queridos, porque nós podemos tocar as vidas podem chegar arrebentadas aqui, mas pela tua adoração, pelo teu tempo de entrega, de preparação para o Senhor move neste lugar. Ele tem algo tremendo para derramar sobre nós, amém? Você crê nisso, queridos? Vocês estão comigo? Queridos, é uma palavra para mim também. Você pensa, poxa, pastor, querido, é para mim também. Sabe, porque talvez alguns falem, pastor, mas também termina no horário, né? Porque se tem programação para começar, eu tenho procurado. E às vezes, quando o Espírito manda ir, o que nós falamos naquele domingo, que foi estender um pouquinho mais? Queridos, tenha liberdade, né? Mas aqueles que querem ficar na casa do Pai um tempinho mais, nós estamos aqui. Sabe aquele quando, no natural, os filhos vão visitar a casa, depois aos poucos vai saindo o filho. Mas aquele que quer ficar mais um pouquinho, então vai ficando. Queridos, com o Pai é assim. Ele entende cada coração, Ele sabe da sua necessidade, sabe de cada um, queridos. Mas é por isso que também o salmista falou, vale mais um dia nos teus átrios, na tua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar, em qualquer outra parte. Queridos, nós precisamos valorizar a família de Deus. Nós precisamos valorizar o que Deus tem derramado aqui. E sabe que o diabo ele não quer, o diabo ele quer ir contra a unidade. O diabo quer vir para fazer confusão, sabe? Ele quer colocar intriga, ele quer colocar coisas, quer colocar preocupações, quer colocar... E esse ambiente é um lugar da gente se entregar ao Senhor. Senhor, eu quero vir realmente com meu coração preparado para te adorar. Como estão entendendo? Amém, queridos? É um lugar realmente de adoração ao Senhor. Saiba, queridos, sabia que a adoração a Deus, o que nós fazemos neste lugar, ele é muito sério. O tempo que nós nos reunimos aqui, queridos, é muito sério. Pois o tempo que nós nos reunimos aqui não move aquilo que é natural, move o mundo espiritual. Amém? Por isso que essa ambiência é importante. Por isso que muitas vezes tem músicos, tem pessoal que está aqui dirigindo louvor, que às vezes, queridos, é até complicado, porque às vezes ele está aqui e percebe na ambiência um lugar carregado. Por quê? Porque uns vêm com problema de casa, outros vêm aqui, está tudo bem, mas vamos dentro do carro, discutiu com a mulher. Pronto, já entra um atrás, outro na frente, já emburrado. Acontece ou não acontece, queridos? Acontece. O que a gente tem que fazer? Vai perder a presença de Deus? Não vai também, porque agora, queridos, nós temos que deixar, Senhor, olha, eu não estou entendendo, o diabo está querendo vir, mulher, depois a gente conversa, mas nós queremos adentrar na casa do Pai, porque o Pai, queridos, não adianta, o pessoal vai embora, você acha que o Pai não vai ficar sabendo? Ninguém vai dedurar para o Pai, ele já sabe, ele estava lá, Deus estava lá, e Ele quer curar, porque nesse ambiente, na ambiência que está aqui, Ele traz cura. Ele é o único que pode mover sobre a tua vida e te curar, queridos. Amém, gente? Quantos podem levantar só o dedinho assim? O meu está mais alto, estou aqui em cima, aqui, ó. Você sabe que, queridos, a vida de perdão é uma vida de quem tem o Senhor no coração, queridos. Nós temos que ter uma vida de perdão o tempo todo. Negar a si mesmo, é todos os dias. O negar, queridos, que a Bíblia fala que o Senhor fala para seguir Ele é todos os dias. Ah, Senhor, por que não vou também? Porque agora eu briguei. Espera aí. Negue a tua vontade para adorar ao Senhor. Como vocês estão entendendo, queridos? É uma adoração.
O que Paulo fala assim, olha, eu rogo-vos como prisioneiros, que faça isso com sacrifício vivo, seu corpo como sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto com inteligência, um culto racional, uma adoração que agrada a Deus. Que nós precisamos fazer isso, realmente de um culto que agrada ao Senhor. E ele diz que não imitem o comportamento do mundo. Sabe, querido, a gente muitas vezes está agindo igual naquilo lá. Quem já trabalhou o dia inteiro, você vê o que lá no trabalho alguém ficou emburrado e ficou lá emburrado no trabalho lá. Quem trabalha, quem é constante isso no seu trabalho? Pessoas que ficam lá emburradas. Queridos, dentro da casa de Deus não pode acontecer isso. A gente precisa ser livre. Falou, se tem alguma coisa, nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus, aonde nós temos o escape. Amém, gente? Lá as pessoas não têm, então elas ficam naquilo que é da carne mesmo. Não vou. Agora o Espírito fala assim, você vai. E nós falamos, sim, Espírito, eu nego a minha carne e me entrego na servidão ao Senhor, porque toda a honra pertence ao Senhor. E o texto de que Paulo diz ali, ele fala assim, olha, não imitem esse comportamento do mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, para que você possa então experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus deseja, queridos, como já falou profeticamente, olha, precisamos acessar o seu poder. Deus quer que realmente nós tomamos posse daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Seja corajoso, há um chamamento, seja forte. Amém? Fala para o meu irmão, seja forte. Eu sou um com você. A sua vitória é a minha vitória. E se você está em tempo ruim, eu sou um com você para orar, para abençoar. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. E para fechar esse ponto aqui, João 4, 24, diz que, pois Deus, Ele é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem pessoas que não sabem o que vão fazer, e acham que adoram coisas, estão confiando em coisas, se entregando às coisas, porque acham que o seu potencial está ali na sua vontade, ou em objetos, ou carros, ou tudo aquilo porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus é uma idolatria. Mas a nossa adoração é um Deus puro e santo, que está aqui no nosso meio. Eu sei, queridos, que no louvor Deus já ministrou a corações. E sabe o que acontece? Vai passando um pouquinho no tempo da nossa celebração a Deus, o diabo quer tirar aquilo que ele já colocou no teu coração. E você precisa lutar. Falou, não, é esse ambiente que eu quero, porque eu estou na casa do Pai. Eu estou com os meus irmãos. E eu preciso viver nessa unidade no Espírito. Uma unidade no Espírito. Não deixar de forma alguma que alguém venha quebrar a unidade no Espírito. Amém, queridos? Por isso que todo tempo a gente tem que estar em vida de oração. Nós não estamos aqui para realmente uma palestra. Você vai numa palestra, não, eu vou pegar aqui e vou... Não, querido, nós estamos aqui para curtir aquilo que o Pai tem para nós. E o Senhor fala conosco desde que nós entramos. Desde o pessoal da recepção, que dá um abraço, dá uma boa noite, olha, seja bem-vindo neste lugar, Deus te abençoe. Queridos, nós somos tocados. Sim ou não, gente? Eu sou tocado pelas crianças, querido. Quando chega que vem correndo para abraçar, gente, é um momento, é um lugar de alegria, de vida, amém, querido? Agora, se você entrou carrancudo, eu não gosto que fica assim, eu vou falar para as crianças agarrar a perna mesmo, porque tem que haver cura, amém, gente? Porque é cura, Deus quer trazer cura para nós, Deus quer trazer vida sobre nós. Quantos creem nisso, amém, gente? Porque Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Então, de repente, você entrar nesse lugar, perceber, poxa, o ambiente está... O que você vai fazer? Nossa, o que está acontecendo? Queridos, vai para um lugar de oração. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos na tua casa, e se tem alguém aqui que está triste, trouxe algum peso para este lugar, nós oramos porque vai sair daqui leve. Vai entregar o fardo para o Senhor e pegar o teu fardo que é leve. Amém, gente? Sabe, seja bem sincero, como também... Quantos aqui você, algum dia, bem lá atrás, assim, você chegou aqui com um fardo bem pesado? Olha aí.
Você levou o fardo de volta ou não? Porque nós temos a opção. Queridos, isso somente em Deus é possível, da gente trocar o fardo. E o Senhor está aqui. Eu não preciso levar o fardo de volta. O Senhor fala, troca comigo, eu quero te abençoar. Sabe, e não é naquele louvor que você pensa que vai acontecer. Não é também na palavra que o pastor está falando. Mas Deus pode usar uma pessoa que chegue para você e faz aquilo que você nem imagina. Dá um abraço, te serve alguma coisa, aquilo lá vai tirar, o fardo vai sair. Você fala, gente, eu estou... E foi porque alguém tocou a tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nesse tempo da gente ter essa unidade, é muito importante termos esse coração. Quero ler novamente esse texto com vocês, 1 Coríntios 14, 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um vai cantar, o outro vai ensinar, né? Um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, outro interpretará o que foi dito, daquele contexto que ele diz agora, tudo que for feito, porém deve fortalecer a todos. Tudo no nosso meio, queridos, ele precisa ser trabalhado para que a sua vida seja fortalecida. Quantos sentem que nessa noite você foi fortalecido num tempo aqui? Porque esse é o corpo de Cristo, a família de Deus é para que todos sejam fortalecidos naquilo que acontece, queridos. Agora presta atenção, que aqui diz, quando vocês se reunirem, e não se vocês se reunirem. Se você reunir, não, é quando. O quando, ele tem a ver, queridos. As palavras se e quando, elas são usadas como conjunção, né? O se é usado como uma conjunção que coloca uma condição. Se você fizer isso, se acontecer isso, então dá uma condição. Agora, o quando, ele é uma conjunção indicativa. Olha, quando vocês se reunirem. Então, quando nós vamos reunir, queridos, é uma opção e oposição que nós devemos. Quando vamos reunir? Na nossa mente já tem algo. Você que está plantado na Igreja Nova Aliança, você sabe que você se reúne nesse lugar que nós temos da reunião geral, e você se reúne na célula onde você é plantado, onde você está sendo pastoreado, onde tem pessoas que estão ali, que você caminha junto, pede oração, está junto ali. Quando? Quando? E Paulo está falando, olha, quando vocês se reunirem, então, o quando, ele é uma conjunção de indicativa, não é de condição, condicional. As coisas em Deus, o amor de Deus por nós, imagina se Deus colocasse condição para nos amar. Quem seria amado por Deus, se tivesse condições? Mas o amor de Deus é o ágape, é incondicional. Não? Ele amou porque Ele é amor. Amém, gente? Então aqui o texto fala, olha, quando vocês se reúnem, quando tem reunião programada, quando está estabelecido, quando tem reunião de oração, olha, um tem cântico, outro, então há dons que Deus derrama e que vai ser usado no tempo forte, e sempre lembrando que a palavra de Deus fala que tudo é feito com decência e ordem. Você vai ver esse mesmo capítulo que Paulo fala aos Coríntios, eu estou lendo só um versículo, mas ele diz, olha, tudo tem que ser para o fortalecimento, e lá embaixo depois ele diz, olha, tudo porém, dentro daquilo, na casa de Deus tem ordem, e precisa ter uma decência naquilo que se faz e ordem. Sabe, queridos, talvez você que está chegando nesta casa agora, talvez você fale, poxa, o que aconteceu lá? Por que duas mulheres vieram aqui à frente e falaram no texto que Deus falou? Porque isso tem a ver com ordem e decência. Você já imaginou se aqui tivesse uma desordem? Daí um lá no fundo fala, eu levanto, eis que Deus está falando isso, está falando isso também, está falando que lá, que a gente não sabe que vozes são e o que está acontecendo, porque tem coisas que Deus fala específica, e aqui nós usamos, aqui como pastores, chamamos de um filtro. As pessoas vêm, pastor, Deus falou comigo, e nós falamos, olha, tem coisa que a gente fala, querido, leva, eu vou anotar, tal, mas tem coisa que a gente sente que é uma palavra que vai trazer o quê? Fortalecimento para a igreja, vai trazer direcionamento para a igreja. Então é compartilhado no microfone de uma forma geral, com o respaldo nós como pastores, porque dentro da casa do Pai existe ordem, e existe algo.
Porque nós, como pastores, precisamos entender, saber, Deus, o que o Senhor quer mover nessa hora? As palavras que eu separo, queridos, presta atenção, eu não pego da internet. Vou lá pegar, porque é só passar o negócio. Não, nós temos seriedade com isso. Nós oramos, Senhor, o que o Senhor quer trazer para o teu povo hoje? Qual é a palavra? Teve momentos de vir aqui, queridos, que Deus mudou a palavra. Porque Ele quer fazer algo. E vocês estão aqui, vocês confiam. E preciso orar para que o Senhor use o nosso pastor, use aqueles que estarão subindo ali para trazer uma palavra, porque é muito sério fazer isso, queridos. Porque nós não estamos brincando. Amém, gente? Algo que Deus está fazendo e quer fazer. Então, Paulo, quando ele fala, olha, um vai cantar, mas tudo tem que ser feito, porém, para fortalecer a todos. Para nós, querido, o chamado não é se você se reunir, mas o chamado para nós é quando você se reunir, quando você estiver com pessoas, quando você estiver unido, porque a palavra de Deus fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou. Ah, pastor, então nós podemos fazer grupinho de reunir? Você pode reunir, mas se você não tiver cobertura, não tiver algo que tenha algo a ver com Deus, porque a chave, queridos, não é você reunir 2 ou 3. A chave é você reunir 2 ou 3 no nome dEle. E a palavra de Deus fala que Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento do corpo, aonde você está vivendo em unidade nesse corpo, numa comunhão e debaixo de uma autoridade. Nesse lugar, Deus derrama a sua bênção e Ele traz o crescimento, Ele acresce. Sabe, queridos, porque tem muitas pessoas, você lembra da Torre de Babel? Reuniu o grupinho, estavam lá, reuniu todo, eles estavam unidos, mas o propósito errado. Tinha unidade em tudo que eles faziam, e o próprio Deus falou, olha, eu desci para ver que lá, eles são unidos, ninguém vai poder deter eles, mas eles estão indo para o caminho errado. Eu vou lá e vou confundir a língua deles, para que não façam isso, porque a ordem de Deus já havia sido dada. Queridos, Deus é um Deus de ordem, e a gente precisa entender, há muitas vozes que vêm para tentar cancelar a ordem de Deus ou enganar. Havia uma ordem para Adão e Eva. O diabo veio para trazer o quê? Confusão na cabeça de Eva. E mentir, omitir, fazer aquilo, inverter aquilo lá. E o diabo, ele quer fazer exatamente isso. Ele é o pai da mentira, como nós falamos sobre a paternidade de Deus. O diabo, ele veio para trazer engano. Ele quer pegar uma palavra e trazer destruição. Mas nós precisamos saber quem nós somos, amém, queridos? Amém? Agora, qual que era a ordem que Deus havia dado para o povo que estava ali? Crescei, multiplicai, se espalhai e enchei a terra. Era a ordem de Deus ou não, gente? Na Torre de Babel, o que eles fizeram? A ordem de Deus? Já havia a ordem de Deus. Desde o Jardim do Éden, havia uma ordem de Deus. Multipliquem-se, enchem a terra. A Torre de Babel queria, não, vamos ficar todo mundo junto, onde nós temos o controle, ficamos famosos e vamos tentar subir até Deus. Ideias boas, alguma coisa, mas Deus falou, não é isso que eu quero. E nós vamos estar atentos àquilo que Deus está falando, amém, gente? Amém? Fala para o teu irmão, não deixe de ouvir a voz de Deus. Amém? Tudo que for feito deverá fortalecer a todos. E hoje nós estamos aqui para nos reunir, amém, queridos? O quando chegou para essa noite? Quando vos reunis? Teve palavras proféticas, teve cânticos, as crianças estão lá embaixo, foi preparado uma aulinha tremenda para elas lá, né? Preparado, cada um está se preparando. O pessoal da recepção, foi algo, um serve, tem lá uma pessoa lá no estacionamento cuidando dos carros, tem pessoas ali na recepção, tem pessoas ali no mídia, no áudio, tem pessoas que estão ali editando fotos daquilo que tirou aqui, para depois lançar, são pessoas que vêm, e tudo é para fortalecer. A nossa vida precisa ser para fortalecer, amém, queridos? Amém? E você que é dessa casa, ainda não está servindo nada, eu quero te desafiar nessa hora, procura o seu líder. O seu líder sabe, foi falado com toda a liderança, eles que são responsáveis, eles vão, né, se você está
firme na sua célula, está ali, o seu líder vai, né, te impulsionar assim para alguma área para você servir, aquilo que Deus tem dado para você de dons e talentos para servir, porque o teu servir, ele precisa ser, e o meu servir, ele precisa ser para fortalecer o corpo de Cristo, para abençoar as vidas, amém, gente? É para fortalecer, não é para se mostrar, mas é para fortalecer. E eu quero encerrar com algo que nós tivemos aqui na sexta-feira, o pastor Alcione falando com todos na parte de empreendedores, ele mostrou vários slides, várias palavras, né? Deus tem feito algo tremendo na vida dele, pela nossa cidade, e ele falou 3 coisinhas que eu anotei, e tem a ver com aquilo que nós estamos falando, para a gente encerrar este momento. E ele falou de 3 maneiras de viver, né? O pessoal que estava aqui vai lembrar, né? Ele falou de 3 maneiras que as pessoas vivem hoje, né? O de viver. O primeiro, tem pessoas que vivem por uma necessidade. Viver pela necessidade. E eu quero dizer, queridos, que infelizmente tem muitos assim, tem pessoas que vão trabalhar. Por que você está trabalhando? Porque eu tenho necessidade. Por causa de uma necessidade que há, porque olha, preciso de grana, então a pessoa tem o foco dela apenas numa necessidade, mas a palavra de Deus fala que é bem sério isso, que Deus, ele não tem compromisso, presta atenção, Deus não tem compromisso com a nossa necessidade, Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra, e se nós vivemos na sua palavra, ele supre as nossas necessidades, amém, gente? Então, nós não podemos amparar quanto a isso, né? E Salmo 37, 25, é aquela palavra que Davi declarou, né? Ele falou, olha, fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser abandonado, e nem os seus filhos a mendigar o pão. Algumas versões pode ser, eu nunca vi um justo padecer de uma necessidade. Então, nós não podemos viver pela necessidade. Amém, gente? Comigo? Segundo ponto que ele falou, que tem muitas pessoas que vivem por oportunidades, né? E nós sabemos que oportunidades são bem-vindas, as oportunidades, elas aparecem, elas são até necessárias, assim, mas não podem nortear a nossa vida. Eu estou aguardando uma oportunidade. Por que você não fez nada? Porque não apareceu, a oportunidade foi para o outro, não foi por mim. Queridos, nós não podemos viver por oportunidades, elas vão aparecer. Se aparecer para você, agarra e faz, mas se não vir, não é isso que vai nortear a nossa vida, amém, gente? Amém? Mas ele colocou um terceiro ponto, que ali fala, isso trazendo de um ponto de vista também natural, que a gente aplica muito no espiritual. O terceiro ponto, ele falou que tem pessoas que vivem, né, 3 maneiras de viver, e há uma maneira de viver por visão e propósito. Visão e propósito. Para nós encaramos isso, queridos. Há uma visão de Deus. A visão de Deus, ela nos faz enxergar o propósito em todas as coisas, pois Ele nos escolheu para coisas grandes. Amém, queridos? A visão que Deus dá para a nossa vida, ela nos impulsiona para o seu propósito. E é por isso que quando eu trabalho, não é, você trabalha por necessidade? Não, por necessidade, eu trabalho porque Deus me colocou neste lugar e eu quero honrar Ele onde eu estiver. A minha necessidade é Deus quem vai cuidar. Amém, gente? Porque se eu fico preocupado com a necessidade, sabe o que vai acontecer, querido? Você vai começar a parar de ir em célula, parar em culto, porque, não, eu tenho que primeiro pensar na minha necessidade. Queridos, Deus cuida de nós. Quem é justo? O que Davi falou é uma verdade da Bíblia, falou, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência a passar nenhuma necessidade. Amém, queridos? Porque Deus, Ele supre. Filipenses, até dentro da necessidade, eu anotei outro texto, Filipenses 4,19, Paulo declarando, ele disse, olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Porque se eu estou em Cristo Jesus, querido, eu já deixei de ser escravo, sim, eu passei a ser o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de uma herança tremenda. E o Senhor tem muito mais, porque o reino de Deus não é só de comida, bebida, não é isso. O reino de Deus, ele é de alegria, gozo, paz, no
espírito. Mas a nossa vida no propósito de Deus, queridos. A visão, ela vai nortear o nosso destino. Assim, queridos, quando nós nos reunimos para adorar a Deus e abençoarmos uns aos outros, você sabe que esse momento de nós nos reunirmos aqui, queridos, é o momento de abençoar uns aos outros. Hoje nós já abençoamos aos outros, amém, queridos? No início nós já pegamos na mão, você pegou na mão do teu irmão, você já fez uma oração, você já abençoou. Sabe, a tua vida tem abençoado a igreja. O estar aqui reunidos, porque quando nos reunimos, um tem cânticos, o outro fala, mas tudo precisa ser para a edificação do corpo. Nós fortalecemos, edificamos. Neste ambiente, queridos, eu cresço, você cresce. Então nós somos responsáveis, queridos, dentro desses 3 pontos que eu citei, que o pastor Alciano entregou ali, né? Desses 3 pontos, nós somos responsáveis para carregar a visão de Deus para o seu propósito. Quando nós estamos no propósito de Deus, diante da visão que Ele traz, nós somos supridos em todas as necessidades. E no tempo oportuno que Ele prepara, aquilo lá vai ser um acréscimo para a nossa vida. Quando vos reunis. Quando vos reunis. O nosso desejo é, Senhor, eu quero mais, eu almejo por este lugar. Quero estar na Tua presença, quero envolver. E eu quero dar o privilégio para você nessa hora, fique em pé comigo, queridos. Nesse tempo que nos tem. Temos aí uns 10 minutos, e eu quero que nessa hora possamos realmente olhar para tudo isso e falar, quando nos reunimos, Senhor, como é bom. Eu preciso sentir essa ambiência que está neste lugar. Eu creio, queridos, que há uma liberação do poder de Deus na unidade. Quando nós nos reunimos, quando existe unidade no propósito, no reino de Deus, o Senhor age em nosso meio. Amém, queridos? Há um poder delegado para Ele. Já foi falado hoje que o Senhor está aqui, da mesma forma que tocou naquela mulher, Ele pode tocar. Naturalmente as pessoas não entenderam, os próprios discípulos, Jesus, está todo mundo te apertando, e você vem me falar quem te tocou. Mas Jesus, Ele tocou no ponto que ninguém estava vendo, porque dele saiu o poder para curar, dele saiu o poder para restaurar. E Ele pode e deseja fazer isso sobre nós nessa noite. Basta você tocar nele. Jesus não está aqui fisicamente. Ele está no teu irmão, está sobre a tua vida. Deus é Espírito. E nós precisamos o adorar. Enquanto nós adoramos. Aquela mulher samaritana, daquilo que ela ouvia, ela falou, Senhor, os nossos estão falando que é nesse monte, vocês falam que é em Jerusalém. E foi aquilo que Jesus falou, mulher, olha, de fato, eles estavam nesse tempo, mas está chegando a hora, de fato já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é estes que o Pai procura. E o poder está aqui nessa noite, amém, queridos? Feche teus olhos, levanta suas mãos, canta esse cântico como uma oração tua, e depois nós vamos orar uns pelos outros, vamos realmente deixar o Senhor nos usar como família, amém?